O objetivo dessa lição é falar sobre os chamados livros de sabedoria. E eu queria que você entendesse que a nossa abordagem aqui, devido à exiguidade do tempo, ela não pode ser profunda, mas ela visa te dar uma visão geral daquilo que Deus quis através desses livros. O que você precisa entender é que a colocação de um livro no cânon bíblico não é uma coincidência. É algo que foi projetado por Deus e é um objetivo claro de trazer mensagens de uma maneira muito específica, muito objetiva. E aí nós temos os chamados livros da sabedoria, alguns deles falta cântico, onde falta cantares, onde nós temos algo muito interessante que é muito importante que você saiba. O foco desses livros, o objetivo desses livros. O livro de Jó trata das questões relacionadas ao sofrimento do homem. Jó foi um homem cuja vida foi marcada por uma grande provação. Jó sofreu em prol da fé que ele professava. Jó recebeu uma oportunidade muito difícil de mostrar que fé vale a pena. Então, o foco do livro de Jó é falar sobre o sofrimento do homem. O foco de Provérbios, ele é um manual de procedimentos. Provérbios quer te ensinar como fazer, como agir e como reagir diante das circunstâncias às quais todos os dias você é colocado. Por isso que ele tem um foco muito prático, um foco de te dizer como que você deve agir, como que você deve olhar as situações. É muito interessante. E o livro de Eclesiastes fala sobre o problema da felicidade do homem. O que o homem tem que fazer, o que o homem deve fazer para ser feliz. O objetivo nosso aqui é traçar primeiro o conceito geral e nós vamos nos ater a Provérbios e Eclesiastes e mais ainda em Provérbios. Nós queremos conhecer o conceito geral desses livros, identificar a fonte da sabedoria dos sábios antigos, esses homens que trouxeram, através desses dois livros, aquilo que eles tiveram como experiência, e compreender o propósito dessa sabedoria que nos é ensinada. É importante a gente destacar que a Bíblia, ela é um livro extremamente rico, sob as formas como se passa, se transmite a sua mensagem. E nós falamos aqui, ela se expressa através de linguagens figuradas das mais variadas formas. Parábolas, fábulas, enigmas, provérbios. Quando você lê a Bíblia, você se depara com todos esses tipos de narrativas que nos mostram a diversidade dos homens que Deus usou e traduzem a riqueza do conhecimento de Deus. O objetivo da Bíblia é mostrar que Deus, ele sempre agiu na história da vida do homem e que homens completamente diferentes foram usados para nos trazer uma mensagem central. Quem aqui agradece a Deus por isso, diga aleluia, né? Então você vê um homem depressivo igual Elias, você vê um homem sanguíneo igual Pedro, você vê Moisés, você vê Davi, você vê muitos exemplos de grandes homens que trouxeram uma única mensagem, mostrando que não importa a época onde Deus agiu, não importa quem ele usou, o que importa é que a mensagem foi transmitida, amém? E nós temos então os conselhos divinos, contidos em Provérbios e Eclesiastes, também traduzem a forma precisa da cultura do povo judeu. É importante que você entenda que Deus constituiu para si um povo, e esse povo recebeu de Deus o privilégio de transmitir os princípios que devem ser observados por nós. A eleição de Israel é algo muito interessante, muito importante, e estudar a história do povo judeu, estudar Provérbios e Eclesiastes nos mostra a cultura que norteou a vida desse povo. Nós vamos agora focar inicialmente no livro de Provérbios. E 1 Reis 4:32, nós temos a informação de que Salomão compôs 3.000 provérbios e
1.005 cânticos. Salomão era alguém que Deus agraciou de uma maneira poderosa, majestosa. Salomão foi distinguido de toda a história do homem. Eu quero que você entenda que nós estamos hoje, muitos mil anos após Salomão, nos debruçando sobre o que Deus revelou a Salomão. Entenda como que a palavra de Deus não fica velha. Repita comigo, a palavra de Deus não fica velha, meu irmão. E Salomão teve esse privilégio. A Bíblia fala de 2 homens, Agur e Lemuel. E eu pesquisei, escarafunchei e não consegui maiores detalhes sobre eles. Alguns falam que seriam nomes alegóricos. Até eu pergunto depois para o pastor Salmo, para a pastora Cássia, porque eu não consegui ir além disso. Que eles são citados no texto de Provérbios, e alguns dizem que seriam nomes alegóricos. Mas eles têm 2 capítulos em que se expressa diretamente a esses nomes, Agur e Lemuel. E o estilo de Provérbios é o chamado estilo sapiencial. Vem de sapiência, vem de sabedoria. A inteligência dos sábios, não é isso? O foco de Provérbios é te fazer ouvir. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus tem que produzir mudança na sua vida. Repita comigo, eu nasci para ser transformado. Fala para quem está do teu lado, você nasceu para ser transformado. É importante você entender isso, por quê? Porque alguns crentes acham que não mudam. Isso aí é o contrário do que a palavra de Deus me diz. E quanto mais eu corro atrás de Provérbios, quanto mais eu me debruço sobre a palavra de Deus, eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou ser mais sábio. Quem aqui quer ser mais sábio, diga amém. Então, meu querido, deixa eu te dar um conselho. Provérbios tem que ser uma rotina na sua vida. Quando você tiver dúvida do que fazer, como agir, olhe para Provérbios. É interessante demais, eu estava lendo Provérbios ontem, fala sobre a questão da misericórdia dos animais que você tem. Fala de tudo, meu irmão, de tudo. Eu vou fazer aqui 6 ou 7 abordagens, muito objetivamente, mas Provérbios, ele te faz refletir e mostra o que Deus quer que você faça na sua vida. E aí, 2 versículos são interessantes. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. E esse negócio de inclinar o ouvido, ele é algo que nós temos que observar, por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais velho a gente fica, mais, de uma maneira disfarçada, a gente resiste a aprender. Quem aqui acredita nisso só pisca os olhos. Porque nós achamos o seguinte, nossa, eu tenho 50 anos, né? Sei tudo, né? 50... A pastora Cássia pegou no meu pé aqui. Então, meu querido, eu quero que você entenda que a Bíblia é tão rica, que ela quer te fazer entender que a nossa tendência é nós resistirmos. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu pedi muito a Deus que nos trouxesse revelação através do conhecimento. E talvez essa seja uma revelação que Deus quer te trazer. Não resista a mudar. Não resista a aprender novamente. Não resista a ser transformado. Você é barro nas mãos do Senhor. Repita comigo, eu sou barro nas mãos do meu Deus. Então a gente vai começar a olhar para esses sábios. Outra coisa muito interessante que vem aqui, é que nós, como cristãos, devemos observar a vida das pessoas, e procurar andar com quem nos acrescenta. A nossa liderança deve ser para nós um espelho de um referencial de Deus, e nós temos que procurar ouvir. Quantos ouvidos você tem, meu irmão? Quantas bocas você tem? Então, tem que fazer o quê? Tem que ouvir. Fala para o teu irmão, ouça, meu irmão. Não, e eu queria compartilhar com você como é difícil ouvir. A gente gosta demais de falar. Quem aqui já conversou com gente que na hora que você está falando com ela, ela não está prestando atenção, ela está pensando no que ela vai falar para você? Levanta a mão, só para eu saber. É aquele cara que você está conversando com ele, você olha no olho dele, você vê que ele não está nem aí com o que você está falando, ele está pensando naquilo que ele vai falar. Isso é o contrário do que Provérbios quer nos ensinar. A Bíblia fala,
e é interessante que a Bíblia também é um livro histórico, de alguns homens que na antiguidade foram notoriamente reconhecidos, e se você entra lá no Google, eu andei pesquisando, você vê que esses homens eram grandes sábios, e a referência deles é Etan, Emã, Calcol, Darda, homens que foram reconhecidos na época, e que tiveram só que conviver com a sabedoria de Salomão. Isso trouxe para eles um grande peso. Se eles tivessem vivido no outro tempo, teriam sido mais destacados, mas Deus levantou Salomão. E Salomão, a Bíblia fala em 1 Reis 4, 29 e 30, de uma maneira muito clara, muito enfática, que Salomão sobrepujou a todos eles. O que Deus quer através do exemplo de Salomão é nos mostrar que nós precisamos buscar nele a sabedoria. Depois nós vamos ver sobre as fontes da sabedoria. E é interessante que Salomão, ele falou também sobre o conhecimento humano. Aqui em 1 Reis fala que ele discorreu sobre plantas, animais. O conhecimento humano natural foi objeto de Salomão, do estudo de Salomão. Salomão era alguém que tinha grande cultura, grande conhecimento humano. Os temas que foram abordados por Salomão, isso aqui nós vamos falar de uma forma objetiva, mas que mostra princípios básicos de uma vida cristã. O primeiro deles, a necessidade de honra aos pais. Salomão, ele enfaticamente repete esse aspecto e traduz a preocupação de que nós sejamos homens e mulheres que honremos a Deus. Quem não honra seu pai e sua mãe, que é a autoridade que ele vê, não consegue honrar o Deus a quem ele não vê. Quem entende, diz amém. Quando você é alguém que entende esse princípio, Efésios 5 fala que é mandamento com promessa. E ele fala muito claro, filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E eu gostei demais desse provérbio 17:6. Ele fala que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos são os... Quando a gente vê aqui, né, pastora Marisete, pastor Carlos babando, né, coisa boa, ou seja, a coroa dos avós são os netos, mas olha só que coisa interessante que Provérbios nos fala, a glória dos filhos... Então, meu querido, a tua glória é teu pai. Isso Deus quer nos remeter a Ele. Isso Deus quer te fazer entender que você tem uma representação visível dEle, que são os seus pais. Seus pais são a representação visível do amor, do cuidado, do zelo e do carinho de Deus na sua vida. Isso mostra que você tem que ter amor pelo seu pai. Amém? Fala para quem está do teu lado, a tua coroa são os seus pais. Fala para ele. Glória a Deus. Outro tema que é muito tratado em Provérbios é o tema que diz respeito à criação de filhos. E hoje nós vivemos um tempo em que Satanás tem conseguido confundir a sociedade. Eu estava conversando ontem pelo telefone, tem um irmão que mora no Paraná, ele me ligou ontem. E hoje eu percebo claramente uma grande dificuldade. Eu sou professor, né, professor universitário, e é impressionante a dificuldade hoje das gerações mais jovens de se submeter à autoridade. Isso tem criado um problema corporativo. Você sabe o que é um problema corporativo? Um problema nas empresas. Porque quem não consegue trabalhar debaixo de autoridade não consegue desempenhar como deveria. Você entende o que eu estou falando? E eu tenho percebido um agravamento rápido desse problema. O jovem hoje, ele não consegue ter um referencial de autoridade. E eles desafiam a autoridade de uma maneira impressionante.
Esses dias atrás eu estava dando uma prova, eu tenho um horário para a pessoa chegar e um horário para durar a prova. Achei interessante. E era 8h10 o início da prova. 8h35 chegou uma menina. Professor, eu posso entrar? Eu falei, olha, você pode entrar. Só que o horário que a prova acaba é 9h30. E eu, gentilmente, falei isso para ela. Como quem diz, se você quiser entrar agora, você vai ter 20 minutos a menos para fazer. Onde é que está escrito isso? Eu falei, no meu critério pessoal. Se você não aceita, você pode ir embora. Que isso, professor? Eu falei, não, aqui a regra sou eu que determino. Eu posso. Ela foi na coordenação reclamar de mim. Eu deixei ela fazer a prova. Falei, então, você está disposta? Beleza. Recebi ontem um comunicado para eu ir lá olhar. Tenho certeza. Então, hoje o jovem, ele perdeu o referencial de autoridade. Essa é a receita satânica da destruição. Autoridade é proteção. Repita comigo, autoridade é proteção. E a gente não pode deixar de trabalhar com os nossos filhos. E com as gerações, esses dias eu fui numa festa, isso me impressionou. O orgulho dos pais é falar que o filho é desobediente. O orgulho dos pais é falar, meu filho é custoso, mandão, conta como se fosse a maior glória. Meu irmão, cuidado, ensina o teu filho, fala, não se omita, não queira ser político, entre aspas, com seu filho, falando só o que ele gosta de ouvir. Essa é a receita do diabo. E a Bíblia fala claramente, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Mais ainda, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Cuidado, Deus vai cobrar de você. Fala para quem está do teu lado, Deus vai cobrar de você, meu irmão, cuidado. Como lidar com dinheiro? Provérbios trabalha de uma maneira enfática, objetiva, que nós devemos ter uma vida cujo objetivo é honrar a Deus. E aqui nós temos Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícia? É o melhor, é o primeiro. Na hora que eu vou fazer meu orçamento, primeiro vem qual? Vem o dinheiro de Deus. Tem gente que faz assim, bom, deixa eu ir pagando as contas, né? Você sabe que quando você faz assim, o dinheiro o quê? Não vai dar. Fala para o teu irmão, não se engane, meu irmão. Primeiro você tira o que é de Deus e o resto vem depois. E você precisa ter essa noção, a primícia significa o primeiro, significa o que ou quem você valoriza mais. E outra coisa que eu acho tremendo esse texto aqui, Provérbios 11, 24, 25 fala assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta o quê? Agora presta atenção nisso aqui que poucas pessoas observam. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á o quê? Pura perda. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Você tem uma medida que você pode dar. Deus não quer te deixar pobre. Você não vai ouvir nessa igreja que você tem que dar tudo que você tem que ficar miserável. Não, você não vai ouvir isso, né, pastor? Agora, o que você pode dar, se você não der, vai escorrer pelos teus dedos. É isso que está dizendo aqui. Você tem uma medida que você pode dar. Se você não der, vai ser como jogar fora, porque aquilo é para Deus. Se você pode abençoar, se você tem condição e não der, é pura perda. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? Isso aqui me marca profundamente. Ou seja, quem tem a matemática de Deus entende que quando eu dou, eu ganho. Tem gente que fica preocupado. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é chocar as pessoas com essa questão financeira, porque eu não gosto de ficar puxando primeiro o assunto, mas os caras falam assim, Luiz, mas você dizima de quando você vende gado? Dizimo. Não, aliás, é mais um pouquinho. Tudo que entrar na minha casa,
tem dízimo. Não acredito. Bom, não vou querer abrir meu sigilo para você, mas é assim mesmo. Será que você consegue? Alguns anos atrás, nós vendemos uma casa, e foi interessante, e na hora que nós recebemos o dinheiro, deu uma bolada boa. Ei, meu irmão, na hora que, quem já ouviu o diabo cochichar no ouvido, diga amém. Eu já ouvi muitas vezes. Que isso, Luiz? Você vendeu uma casa num condomínio fechado, você vai dar 10% para... Não, meu irmão, o diabo é terrível, terrível. Eu dei logo o cheque para não ficar com tentação, meu irmão. No outro dia eu cheguei na igreja e puf, porque eu sei que a gente, desculpa, a gente não presta, meu irmão. A nossa natureza é ruim que dói, meu irmão. E se eu não ficar atento, eu não vou entender isso aqui. A alma generosa prosperará. Prosperidade de Deus é diferente. Prosperidade do mundo é de quem é sovina, de quem não dá, de quem não entrega. Prosperidade de Deus, meu querido, é quem sabe que não tem. Essa é a diferença. Sexualidade, Provérbios fala de uma maneira muito clara sobre o adultério. Esses dias nós vimos aí um caso muito divulgado de uma mulher muito bonita que andou conversando com alguns deputados e virou um escândalo. E a gente vê o que é o diabo. O diabo, quando manda, ele faz propaganda do inferno. Sabe como é que é a propaganda do inferno? Ele bota um luzeiro bem bonito, com luz neon piscando, dizendo, venha para o inferno, é bom demais. Mas quando você chegar lá, meu irmão, é morte e destruição. O diabo nunca vai te mostrar uma figura feia, negativa e destrutiva daquilo que ele quer fazer na sua vida. E ele fala sobre a mulher adúltera. O seu lábio é doce, sua palavra é suave, é bonita. Mas o que acontece? O fim dela é amargoso como um absinto, e os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Meu irmão, esse é que é o problema. E você e eu temos que ter cuidado, porque é fácil demais. É fácil demais. Provérbios 5:18 fala do sexo dentro do casamento. Seja bendito o teu manancial e alega-te com a mulher da tua mocidade. Falando de uma sexualidade saudável, abençoada e aprovada por Deus e que te leva à verdadeira felicidade. O cara fez um striptease, nus, exatamente, aquele programa Amor e Sexo, que é passado 1h da manhã, 00:30, 20 casais nus entraram em cena, foi desse jeitinho. Ó, meu irmão, o negócio, ou seja, se você não tiver firmeza, você vai ser daqueles que falam assim, que absurdo, né? Quem faz assim, quem entende o que eu estou falando? Nossa, pastor, mas isso é um absurdo, e você está vendo. Cuidado, cuidado. Provérbios também fala algo interessante sobre liderança, e eu gostei demais disso aqui. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos a segurança. O líder é aquele que ouve, e que assume a sua liderança de uma maneira participativa, de uma maneira a ouvir e entender que ele não sabe tudo, mas que ele tem uma posição de autoridade e que ele, como líder, precisa ouvir. Liderança exercida em Deus. Se você é homem na sua casa, você tem a posição de líder. Se você acha que ser líder é fazer o que você acha melhor, você está redondamente enganado.
O que Provérbios está te dizendo é que na multidão de conselhos há sabedoria. Pergunta para a tua mulher, pergunta para os teus filhos, por mais novos que eles sejam, dentro do nível de maturidade deles, o que eles acham. E Deus vai te trazer revelação. A construção de um relacionamento familiar saudável passa necessariamente pelo respeito a opiniões divergentes. Você pode até não tomar a decisão que aquela outra pessoa acha, mas se você é alguém que respeita, na hora que você tomar a decisão, todo mundo caminha junto. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Muitas vezes o marido toma uma decisão que não era a opinião da esposa, mas se ela se sentiu respeitada, se ela se sentiu valorizada, e você como marido argumentou e tomou uma decisão diferente, você vai ter unidade. O grande problema das famílias é que não há respeito muitas vezes, e o marido toma decisões completamente isolado do resto da sua família, e ele quer que todo mundo o siga. Não conquista. Não consegue. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas, o líder que valoriza quem tem mérito, quem tem temor. Você, em qualquer tipo de atividade que você exerça, valorize aqueles que são retos, valorize aqueles que são honestos com você. O seu funcionário, às vezes ele pode não ser até o mais capacitado, mas ele é o mais reto, fiel. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Como usar bem as palavras? Isso aqui é tremendo, meu irmão. A gente vê algumas pessoas falando, eu sou fascinado por quem tem facilidade de se expressar. Tem alguns articulistas, algumas pessoas que escrevem na imprensa que eu sou fã, pela precisão, pela facilidade, e eu preciso ser alguém que sabe falar, e mais ainda eu preciso entender as consequências do que eu falo. Esse texto fala, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui, meu irmão? A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esses dias eu vi algo muito interessante. Eu conheço uma pessoa que gosta demais de animais. E ele tem lá 2 cadelas que ele gosta demais. E uma dessas cadelas entrou no cio e prende um cachorro que ele não queria. Mas ele gosta demais dessas cadelas. Quando ele descobriu que essas cadelas, que uma delas tinha emprenhada, ele falou assim, vou matar esses cachorrinhos tudo. Não presta. Aí a gente fala, não, né? E ele gosta demais de animal. Sabe aquele cara assim que até dá canseira. O que aconteceu? A cadela entrou em sofrimento e todos os cachorrinhos morreram, nasceram mortos. E a cadela sofreu demais e está até hoje doente. Já tem uns 3 dias ou 4 dias, né, meu amor? Tem uma semana. Eles estão sofrendo, a família está... Sabe aquela família que gosta? Aí eu pensei nesse texto aqui. Ele falava assim, vou matar tudo que é cachorrinho que nascer. Nasceu tudo morto e pior. A cadela que ele tanto ama está doente com um problema de infecção. Eu estou tentando mostrar para você o seguinte. Satanás, ele busca legalidade naquilo que nós falamos. Esses dias a pastora Cássia falou uma coisa interessante sobre a filha, quando nasceu, que vocês ficaram preocupados, que depois a senhora abençoou ela. Aquilo é muito forte. Por quê? O que nós falamos fica gravado. Eu não sei como vai ser, mas eu fico imaginando, a Bíblia fala sobre o julgamento, né? Nós vamos estar no bom julgamento. Quem vai estar no bom julgamento aqui, diga aleluia. E nesse tal desse bom julgamento, a Bíblia fala que vai tudo que nós fizemos. Meu irmão, você já imaginou tudo que você disse? Vai ser reeditado. Misericórdia. Meu irmão, misericórdia. Aqueles momentos, porque o grande problema disso é o que você diz quando você não está
dominado pelo Espírito de Deus, você está dominado pela fúria, pela mágoa, e nesse momento o inimigo está esperando para dar o bote, e prender a sua família, e prender a sua vida. Por isso, eu particularmente hoje, quando eu começo a ficar nervoso, eu não falo nada, porque eu quero, até a Lívia ficar brava comigo, meu bem, você não fala meu bem, não conversa comigo agora, porque eu estou, assim, eu quero dar uma, quem gosta de dar uma esvaziada na panela de pressão, assim, quando o negócio está feio, porque senão você vai falar coisas que você não acha, mas que vão dar legalidade para quem? Para o diabo. Eu vejo, esses dias, uma das coisas que eu mais aconselho casais, é que na hora que eles brigam, fala besteira, e eu sempre falo, nunca brinque que você vai separar. Nunca brinque. Tem casal que fica assim, eu vou arrumar outra. Brincadeirinha, essa é brincadeira do diabo. Desculpa, meu irmão. Não brinca disso não. Não brinca disso não. Não brinca disso não, porque pega fogo e destrói seu casamento. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então, nem brincadeira você vai falar que você vai separar da sua esposa. A nossa boca, ela Tiago fala lá, Tiago 3, diz que a língua, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. É forte demais, meu irmão. Então, cuidado. E eu gosto muito desse provérbio 16, 24. Quando você está na situação dura, difícil, sofrendo, e que vem alguém que traz uma palavra boa. Palavras agradáveis são como o quê? O favo de mel, doces para a alma e o quê? Meu irmão, palavra abençoada cura. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma palavra dita com amor te cura. Hoje nós temos as doenças como é que fala? Psicossomáticas, é isso, meu irmão. Na hora que você recebe uma palavra de fé, o que acontece? Você renova, restaura, levanta, você está arrasado, acabado. Achei interessante a pastora Cássia contar ontem da médica que foi, né? Pessoa está, meu irmão, quando as nossas emoções estão em frangalhos, o mundo acaba. Às vezes você não entende por que alguém suicida, o cara está com a emoção em frangalho. Ele não está vendo saída, você pensa, como é que pode? Passa pela crise, passa pelo problema, entra no lugar da pessoa. E você vai entender por que ele é capaz de dar fim à sua vida. Então a palavra boa, ela é medicina. Meu irmão, você tem que ser o remédio de Deus. Repita comigo, eu sou o remédio de Deus. Nós temos que aprender, é difícil. A gente tem que aprender a falar para a pessoa que ela tem algo melhor e que ela não está no melhor de Deus, porque se você trouxer uma palavra destrutiva quando alguém estiver em crise, você pode acabar de acabar. Tua palavra tem que ser remédio, meu irmão. Quem te ouve tem que ser curado. Amém? Tem remédio que até arde um pouco, não tem? Mas a gente precisa dele, né? Como lidar com as emoções? Esse daqui é o meu objetivo de vida. Eu sou muito sanguíneo. Quem aqui é sanguíneo? Levanta a mão, só para eu saber. Irmã Valéria, eu vi ali, ela bota no Face, lá eu gosto das colocações dela, né? Não, e ela é verdadeira. Eu não tenho coragem, viu, Valéria, de colocar. Eu fico assim, tal, mas eu sou sanguíneo. Então eu sei que eu sou sanguíneo. Quem é sanguíneo tem que aprender a respirar fundo. Tem uns que já pega só no tranco. Quem aqui é mais fleumático? Levanta a mão. Aquele cara assim mais quieto, né? Aquele cara que para ficar irritado tem que irritar o outro, né? Falou assim, não, meu irmão. Então, eu tenho que aprender a dominar o que? As minhas emoções. E Provérbio 16, 32 fala assim, melhor é o longânimo do que o quê? O herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. O provérbio está dizendo que você tem que ter longanimidade, ânimo longo, suportar a adversidade, não deixar a sua emoção fazer com que você seja destruído pelo seu ímpeto. Nisso aí você precisa da ajuda de quem Deus colocou do seu lado.
sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, eles são instrumento de Deus para te trazer esse equilíbrio. E Provérbios 13:3, olha aqui, meu irmão, o que guarda a boca, o que acontece? Conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, se arruína. Meu irmão, tem hora que a gente conversa demais, tem hora que a gente conversa demais e com a pessoa errada. Quem já fez isso só pisca os olhos. Você estava triste, né? Você estava triste, decepcionado, e você foi contar para aquela pessoa que você não pode contar aquilo que você tem no seu íntimo. Seja alguém que cuida, que não age pela emoção. Não deixe a sua emoção te destruir. Faça com que a sua emoção seja um fator de construção. Como viver de modo sábio e pacífico? Esse texto aqui eu gostei demais. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. É a pessoa discreta. Quem gosta de lidar com gente discreta é todo mundo. Aquela pessoa que você sabe que você pode compartilhar alguma coisa com ela, que ele vai ser discreto. Tem alguns que é a mesma coisa que publicar no jornal, né? O cara não sabe manter. Ele compartilha no Facebook, né, ou nas redes sociais, aquilo que você está sofrendo. E aqui fala, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Agora, olha que legal, o insensato, ele encoleriza-se e dá por seguro. Aquele cara fala assim, eu vou fazer e acabou. E ele acha que porque ele está bravo, tudo vai resolver. Bobinho demais da conta. Ele não consegue se conter. Provérbios, essa conclusão aqui é muito interessante. Provérbios deixa bem claro que o nosso modo de ser é uma simples consequência da nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Você é a medida da liberdade que você dá para Deus. Repita comigo, eu sou a medida da liberdade que eu dou para Deus. Fontes de sabedoria, aí você tem no caso a sabedoria popular. Esses provérbios são retirados da história daqueles que viveram no meio do povo, não é isso? E essas pessoas, através das suas experiências, elas nos trazem muita sabedoria. O avô da minha mulher era um cara sábio, analfabeto. E um dia, eu achei tão interessante, eu era recém-casado, muito novinho, e isso já tem alguns anos, eu descobri que eu não estou tão jovem assim. Foi em 1986, quem aqui não era nascido em 86? Só para eu entender, misericórdia. Em 86 nós tivemos aqui um tal de plano cruzado, né? E eu queria comprar um carro, e o ágio era assim, o carro custava 20 e você tinha que pagar 60. Aí eu tinha um amigo meu, muito influente, que falou assim, Luiz, eu vou te arrumar um carro a preço de tabela. E o avô da Lívia deu para nós uma herança, deu lá uns garrotes, falou, ó Luiz, isso aqui eu estou te dando, ele estava me testando, né? Estou te dando, guarda direitinho esses garrotes, depois você vai matar os bois, eu estou te arrumando o pasto. Aí quando o cara falou, vou te arrumar um carro a preço de tabela, eu falei, vou vender os garrotes. Aí fui lá, falou, ó seu Guilhermino, achei um negócio da China. Ele muito engraçado, ele falou, é mesmo meu filho, o que você achou? Seu Guilhermino, achei um carro a preço de tabela. Ele falou assim, mas é mesmo, mas eu vou te ensinar uma lição, meu filho. Fala, seu Guilhermino, negócio bom não acaba, meu filho, o que acaba é dinheiro. Quando ele falou isso para mim, eu entendi, viu, pastor Salvo? Ele falou assim, meu filho, negócio bom vai ter a vida inteira, não preocupa não, mas o dinheiro acaba. Eu, daquele intento meu de vender os garrotes e comprar o carro, entendi a mensagem. Dei meia volta e não comprei o carro. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, existem experiências do nosso dia a dia, e as pessoas mais experientes, elas nos ensinam muito. Uma das coisas que eu mais gosto, quando eu vou para o interior, o pessoal do interior tem uma sabedoria que eu sou fascinado. Eles têm uma simplicidade, mas uma visão que eu gosto de conversar, a Lívia até ri de mim, diz que
porque eu sou carioca da gema. E eu gosto demais no interior. Ela fala que eu gosto mais no interior do que ela, mas eu gosto de sentar com essas pessoas simples e conversar, porque elas têm uma sabedoria imensa sobre questões muito práticas da nossa vida. E eu nunca mais esqueci esse ensinamento. Negócio bom não acaba, e acaba é dinheiro. Então isso é a fonte da sabedoria. A sabedoria popular são situações que a pessoa passa e que você vê que tinha algo diferente. Salomão, ele tinha uma sabedoria dada por Deus porque ele pediu a Deus. O que fez com que Salomão fosse destacado na história do homem? O fato de que ele entendeu que ele precisava de sabedoria. O que muda a tua história? Você entender que você precisa da palavra de Deus para ter sabedoria. Se você se achar sábio, você está enrolado. O sábio é aquele que sabe que não sabe. Fala comigo, o sábio sabe que não sabe. E essa aqui é a história. Então, quanto mais humilde, Salomão foi chamado para ser rei, e ele fala, Senhor, eu não sou capaz de fazer aquele papel que o Senhor tem para mim, se não for pelo Senhor. Esse é o segredo da sabedoria. E Tiago 1, capítulo 5, eu queria que alguém lesse, por gentileza, Tiago 1, 5, o senhor lê para mim aí? Quem pode ler para mim? Esse texto é tremendo, e ele nos dá acesso à sabedoria de Deus de maneira clara. Tiago 1, 5. Pode ler, Cipriana. Se, porém, alguns de vós necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá e servirá. Meu irmão, você tem acesso à fonte da sabedoria. Você pede sabedoria, você não precisa me responder, mas você pede sabedoria. Todos os dias você pede sabedoria, meu querido. Esses são os propósitos da sabedoria. Vamos pular isso aqui, porque eu quero destacar um aspecto interessante. Sabedoria me dá valores naturais e valores espirituais. Me dá temor no natural e me dá sensibilidade ao mundo espiritual. É isso que eu queria que você entendesse. Eclesiastes, de uma maneira muito objetiva, eu queria falar algo para você, que muita gente fala muita bobagem de Eclesiastes. Eclesiastes, ele tem um foco de mostrar, eu achei isso aqui interessante demais. Ele, junto com o Cantares, Jó, Salmos e Provérbios, faz parte do estilo conhecido como literatura sapiencial. Ele é atribuído a Salomão, pela narrativa que é feita. Ele era um discurso provavelmente utilizado por Salomão nas assembleias. Agora presta atenção. Salomão faz o balanço de vida como alguém que teve o privilégio de viver de forma intensa e próspera, mas que descobre ser ela totalmente vazia, se não vivida em Deus. Salomão não está dizendo que não vale a pena viver. Às vezes a gente pega aquele irmão, uma vez, né? Isso foi engraçado. Tinha um irmão que falou assim, pastor, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar na minha, eu quero ficar mais assim. Salomão fala, tudo é vaidade. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Salomão falou o seguinte, que nada vale a pena se não for debaixo do temor de Deus. É totalmente diferente. Texto fora do contexto vira pretexto. Se você quiser fazer uma heresia, vamos sair agora na agenda, nós vamos agora comprar uma fazenda, vamos ficar tudo lá sem trabalhar. Tudo é vaidade. Tudo é enfado. Por isso que quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho que ter muito zelo e cuidado, senão você vai ser enredado. E é por isso que as seitas proliferam. As pessoas pegam um versículo e dão uma interpretação pessoal. Salomão nunca disse que não vale a pena viver. Salomão, ele começa a confrontar as realidades e ao final ele diz, só vale a pena viver no temor de Deus. Até a sabedoria que é tão propalada em Provérbios, quando ela é posta a serviço de interesses pessoais e mesquinhos, é tolo, não vale a pena. Quando eu tenho um foco de vida em mim mesmo, na minha vaidade, longe do temor de Deus, é uma vida vazia. É isso que Salomão quis te dizer. Portanto, cuidado. Cuidado quando você for interpretar a palavra de Deus. Salomão fala que a gente deve viver, deve trabalhar, o que a gente não deve é ter uma escala de valores deturpada.
Uma escala de valores que traduz egoísmo, que traduza eu no centro, é o egocentrismo. Isso Salomão, de fato, bate. Ele não quer, mas ele quer que você entenda que só vale a pena viver com Deus. Amém? Os livros da sabedoria traduzem, na realidade, as formas de pensar dos homens que Deus levantou, e não determinações diretas de Deus. Não é Deus falando diretamente, tá? Para nós encerrarmos, Cristo, o exemplo da sabedoria. Eu queria que, lê para mim, Cipriano, Colossenses 2, verso 2. Esse texto, meu querido, ele tem que te fazer vibrar, pular, porque ele traz algo fundamental para mim e para você. Colossenses 2, 2 e 3. Rapidinho, Cipriano, me ajuda. 2, 2 e 3. Colossenses. Meu querido, repita comigo com toda a sua alma. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria estão presentes. Meu querido, você tem que saber isso de cor. Colossenses 2:3. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão derramados conforme quis Deus. Então você é alguém que tem que buscar em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a fonte de Deus, Cristo é o poder de Deus, e eu tenho que entender quem é o meu exemplo de sabedoria. Jesus falou lá em Mateus 12:42, que ele era maior do que Salomão. Isso chocou profundamente os fariseus, porque ele falou, eu estou aqui, eu sou maior do que Salomão. Cristo é a fonte da sabedoria, e você precisa entender, sabedoria de Deus, ela é diferente. E Cristo cresceu em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Você tem que entender que você tem que crescer também diante dos homens. Entenda o que eu quero te dizer. Crescer diante de Deus automaticamente vai trazer um melhor conceito meu diante dos homens. As pessoas me verão como uma representação de um filho de Deus. Quando eu tenho um filho, quer você queira ou não, ele te representa. Você representa a Deus. Repita comigo, eu represento o meu Pai. E aqui estava, olha só, os fariseus perguntavam como era possível ter sabedoria como Jesus, se ele vinha de origem humilde. A cultura do homem acha que sabedoria é dinheiro. Os fariseus se chocaram por quê? Porque Jesus mostrava que ele sabia tudo, e ele era filho de um carpinteiro. Jesus, ele deu um nó na lógica humana. Paulo fala em 1 Coríntios 1:24, que Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. A gente, quando fala o nome de Jesus, nós temos que encher a boca, porque ele é o poder e a sabedoria de Deus. Sabedoria humana e sabedoria divina. Meu querido, 1 Coríntios 1:21, presta atenção. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o quê? Os que creem pela loucura da pregação. O evangelho é algo ilógico sob o ponto de vista humano. É injusto, porque você vai receber salvação pela graça. Você sabe o que é graça? Favor que você não merece. Então, deixa eu te contar uma coisa, olha como é que a lógica humana é confrontada. Se um cara que fez tudo de errado durante a vida se arrepender, ele vai ser salvo. E se alguém que foi bonzinho a vida inteira não se arrepender, ele vai ser salvo? Não. Você entende como é a loucura da pregação? É diferente? E aí eu tenho que ninguém conhece a Deus utilizando a sabedoria humana. Não tem jeito. Deus falou, você não vai me conhecer com o conhecimento, com a sabedoria humana. Só pela revelação do Espírito é que se chega a Ele. Os gregos, eles queriam a salvação pela cultura e pelo conhecimento. E o judeu queria, na realidade, ter a salvação pelos seus méritos. E nós somos assim.
Nós queremos ter a salvação pelos nossos méritos. A gente quer ter mérito para conseguir a salvação. Salvação é pela graça. Agora, quando eu sou transformado, os méritos de Cristo são colocados na minha vida. Paulo fala que ele era escândalo tanto para o judeu quanto para o grego. Meu irmão, é simples demais ser salvo. É fé em Jesus. É descomplicado demais, chega a ser complicado. As conclusões, né? A literatura representa Provérbios e Eclesiastes, que revela o temor do Senhor e o fundamento de todo saber. Sabedoria é fruto do talento de Deus. E Tiago 3:13 a 18, nós não vamos ler, mas ele fala especificamente das características da sabedoria que vem de Deus. Eu queria que nós ficássemos de pé. Eu só queria fazer uma oração por você hoje. O povo de Deus tem que ter a marca do seu Pai. A marca de Deus na nossa vida é a sabedoria. Quem aqui quer uma unção nova de sabedoria? Levanta a sua mão. Fecha seus olhos. Pai amado, que o Senhor nos dê, Pai, essa sensibilidade à Tua voz, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Oh, meu Deus. Tantas situações difíceis com as quais nós nos deparamos a cada dia. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria. Senhor, que cada um de nós seja um testemunho vivo de que o Senhor é Deus. Que cada um de nós seja um testemunho vivo de uma fé num Deus que nos ensina todo dia, a cada situação. Abençoa cada servo Teu aqui nessa manhã e que haja sobre nós uma nova unção. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.